Olá, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa aula de número 2 sobre os aspectos antropológicos, filosóficos e teológicos no aconselhamento. Vamos tratar de diversos temas como o lugar da religião no aconselhamento, o lugar da Bíblia no aconselhamento, algumas ideias favoráveis e contrárias ao uso da religião, ao uso da Bíblia no aconselhamento. Seja muito bem-vindo. Vamos juntos. Um abraço. O aconselhamento cristão baseia-se na premissa de que a Bíblia é uma ferramenta útil no tratamento das enfermidades das pessoas. Mas a autoridade que se atribui à Bíblia está relacionada às diferentes maneiras de se olhar para a Bíblia. Na verdade, essa expressão, a autoridade que se atribui à Bíblia, nem é adequada, porque na verdade nós não atribuímos autoridade à Bíblia. O correto seria dizer a autoridade que se reconhece na Bíblia está relacionada às diferentes maneiras de se olhar para ela. Para alguns, a Bíblia é autoridade suprema, ela é autoridade infalível em todas as questões de vida, de conduta humana, mas para outros a Bíblia é apenas o relato das experiências de Israel e da igreja, das suas impressões, dos seus sentimentos, da maneira como eles interpretavam o mundo. Há aqueles que vão além e dizem que a Bíblia é apenas uma coleção de mitos antigos, de textos morais, éticos, filosóficos. Outros ainda vão dizer que a Bíblia, uma maneira até bela de se referir à Bíblia, né? A Bíblia é um texto inspirador, mas não inspirado. No entanto, o fato é que todos os adeptos da psicologia cristã e, portanto, do aconselhamento cristão, acreditam que a Bíblia tem alguma utilidade. Mas não é só o papel da Bíblia na psicologia que é debatido com considerável interesse entre os profissionais da psicologia. Na verdade, o debate é sobre o papel da religião como um todo. Mas o fato é que, quando se trata da Bíblia, os debates costumam ser mais acirrados. Quando se trata da fé cristã, há um debate um pouco mais acalorado, digamos assim. Há teóricos e psicólogos que veem o uso da religião, que veem o uso das escrituras, que veem até o uso da Bíblia como uma ferramenta valiosa para auxiliar os pacientes, enquanto outros expressam preocupação com conflitos éticos. Alguns duvidam da eficácia desta abordagem. McMinn, por exemplo, argumenta que a Bíblia oferece uma visão unificada, uma visão mais ampla do ser humano. Ele reconhece a importância da espiritualidade na saúde mental e destaca que a fé pode fornecer recursos significativos para enfrentar desafios psicológicos. A fé pode oferecer recursos para promover o bem-estar. E por isso ele entende que a fé deve ser integrada aos insights da psicologia com os princípios cristãos, alcançando com isso uma abordagem mais abrangente, para usar uma palavra do meio, uma abordagem mais holística, e com isso ajudar as pessoas. McMinn enfatiza a necessidade de uma abordagem terapêutica que reconheça a dimensão espiritual do ser humano, oferecendo então uma perspectiva única sobre questões como culpa, perdão, significado da vida, questões fundamentais para o bem-estar psicológico humano. Para muitos teóricos, para muitos psicólogos, a religião, especialmente a Bíblia, representa uma fonte de sabedoria, uma fonte de orientação moral que pode complementar as abordagens terapêuticas tradicionais, alcançando resultados que são impossíveis à ciência que pretende estudar e eventualmente consertar a mente humana. Eles estão dizendo que a psicologia precisa dos insights da religião. É o que pensa, por exemplo, Smith, que afirma que a Bíblia é um livro que tem sido usado por pessoas de todo o mundo por milhares de anos. Ela tem sido usada para fornecer orientação moral, espiritual e religiosa. Também tem sido usada para promover a saúde mental e o bem-estar. O que ele está dizendo é que a eficácia da Bíblia tem sido comprovada ao longo de milênios, com o que concorda Harris, ao afirmar que a Bíblia pode fornecer orientação e espiritual que pode ajudar as pessoas a lidar com os desafios da vida.
Ela pode ensinar as pessoas a confiarem em Deus e a encontrarem paz em meio às dificuldades. Helres trabalha com a possibilidade, com o potencial da Bíblia de ajudar as pessoas, embora ele não esteja aqui defendendo o poder intrínseco das Escrituras. Collins considera a Bíblia suficiente para o aconselhamento. Ele observa que para muitos pacientes a Bíblia é uma fonte de verdade, esperança e cura que pode ser integrada de forma significativa no processo terapêutico, fornecendo significado, fornecendo propósito, especialmente em tempos de crise. Mas que crises? Crises existenciais, crises pessoais, crises morais, crises éticas e crises circunstanciais, como financeiras e coisas semelhantes. Independente da crença na inspiração bíblica, existem psicólogos que argumentam que as narrativas, que os princípios bíblicos falando sobre perdão, sobre restauração, sobre reconciliação e outros temas podem promover maior resiliência psicológica, porque a Bíblia fala de esperança, uma maior disposição pessoal e podem promover um bem-estar emocional. Isso levaria a uma predisposição positiva no aconselhamento, ou seja, o aconselhamento já começaria com uma vantagem. Xiang Yang Tan destaca que os relatos bíblicos de superação e redenção podem oferecer esperança, podem oferecer inspiração aos clientes que enfrentam desafios pessoais. No entanto, existem objeções ao uso da religião, especialmente ao uso da Bíblia no aconselhamento. Existem profissionais, óbvio, que consideram legítimo integrar a espiritualidade na terapia, enquanto outros, contrariamente, mesmo considerando a fé um elemento poderoso a agir sobre a mente humana, destacam preocupações éticas, questões de eficácia e a necessidade de respeito à individualidade e à diversidade religiosa dos clientes. É oportuno lembrar que a própria psicologia reconhece o poder, a influência da religião na vida das pessoas. Normalmente, levantam-se 3 argumentos. O primeiro é quanto à neutralidade e à imparcialidade dos conselheiros. Esta é a principal objeção do uso da religião. Esta é a principal objeção do uso da Bíblia no aconselhamento, porque está relacionada à neutralidade e à imparcialidade que são requeridas dos psicólogos em suas práticas. Fato é que esta é uma exigência utópica, sejamos francos, ninguém consegue ser neutro em coisa alguma. Muitos consideram que a imposição de valores religiosos específicos compromete a integridade do processo terapêutico. A doutora Mary Pfeiffer diz que, ao trazer a Bíblia para a terapia, os terapeutas correm o risco de impor as suas próprias crenças aos clientes, violando assim os princípios éticos da sua profissão. E isso, segundo a sua maneira de ver, pode minar a confiança e a relação terapêutica essenciais para o progresso do paciente. O segundo tópico refere-se às limitações ou à eficácia do uso da religião no aconselhamento. Conforto e orientação para grande parte da humanidade. Psicólogos, mesmo reconhecendo isso, sendo contrários à sua integração à psicologia, argumentam que isso pode não ser benéfico ou verdadeiro para todos os clientes. E para que alguns não sejam obrigados a aceitar algo que não faz parte da sua cosmovisão, primeiro, reconhece que é útil para grande parte da humanidade. Depois, negam para essa grande parte, visando atender aos escrúpulos religiosos de alguns. McNally destaca o seu ponto de vista de que a evidência científica sobre os efeitos do uso da Bíblia no aconselhamento é limitada e inconclusiva. Mas nós já vemos atrás que Smith e Helres provam que, ao longo da história, a religião e a Bíblia têm sido muito eficazes na cura de pessoas doentes. Mas o problema do nosso autor aqui, o problema do McNally,
é que ele considera que não há evidências científicas conclusivas, e esta é a palavra-chave, inconclusiva. Segundo sua forma de pensar, os psicólogos devem basear suas práticas em abordagens empiricamente validadas e evitar a prescrição de intervenções baseadas em crenças pessoais e religiosas. Pergunto, qual é o postulado da psicologia que é absolutamente conclusivo? Um terceiro tópico, que é o da individualidade e do respeito à diversidade. Esta é outra objeção dos profissionais da psicologia e que se refere ao fato de que a religião, que a Bíblia, o uso da Bíblia, pode não ser adequado para todos os clientes, especialmente aqueles que não são participantes da mesma tradição religiosa. Em nome do respeito à diversidade, busca-se evitar a imposição de uma perspectiva religiosa específica, que em tese poderia prejudicar os pacientes. Pargamen diz que os terapeutas devem estar cientes das crenças religiosas dos seus pacientes e respeitar a sua autonomia na escolha de abordagens terapêuticas. Existem autores cristãos que levantam preocupações quanto à prática de utilizar a Bíblia no processo terapêutico. E eles levantam essas objeções com implicações éticas e práticas que podem comprometer a eficácia e que também podem comprometer a integridade do processo terapêutico. Benner, teólogo e psicólogo, argumenta que a aplicação superficial de versículos bíblicos como fórmulas mágicas para resolver problemas pode ser prejudicial ao processo de aconselhamento, minando a profundidade e a autenticidade da interação terapêutica. Ele enfatiza a importância de uma abordagem na qual a sabedoria das Escrituras deve ser corretamente compreendida, contextualizada e aplicada de maneira sensível e reflexiva. Larry Crabb, autor e conselheiro cristão mundialmente conhecido, expressa preocupações sobre o risco do uso manipulador da Bíblia no aconselhamento, dizendo que o uso indiscriminado de textos bíblicos para corrigir comportamentos pode obscurecer as questões emocionais subjacentes e negligenciar a necessidade de um verdadeiro encontro terapêutico. A doutora Mary Pfeiffer volta a falar sobre o assunto, dizendo que esta incorporação de crenças religiosas específicas no aconselhamento pode levar os terapeutas ao risco de impor os seus próprios valores aos pacientes. Isso viola os princípios éticos da profissão do psicólogo. Ela destaca, então, a importância de respeitar a diversidade de crenças sem impor uma perspectiva religiosa específica no processo terapêutico. Em resposta a isso, deve-se lembrar que quem procura um conselheiro cristão está procurando um aconselhamento cristão, está procurando um aconselhamento baseado nas Escrituras. Pelo menos este é o princípio. Existem autores como Richard Dawkins que questionam a validade científica e epistemológica do uso da religião e do uso da Bíblia na psicologia e no aconselhamento, afirmando que inexistem evidências empíricas sólidas. Séculos de uso e de bons resultados para ele não são evidências empíricas sólidas. Segundo ele, este uso se baseia em pressupostos religiosos que não são passíveis de verificação objetiva. E por isso o aconselhamento cristão, segundo Dawkins, seria uma pseudociência, uma espécie de mistura, uma amálgama de crença pessoal com um verniz de práticas clínicas. Freud argumenta que a religião é uma ilusão surgida das necessidades psicológicas básicas, como busca de conforto e segurança. Assim, os freudianos veem a psicologia cristã como uma tentativa de negar a realidade da condição humana, uma substituição da análise clínica por explicações simplistas baseadas na fé. E para os freudianos, isso torna a religião um obstáculo ao desenvolvimento humano saudável. Isso causa uma perpetuação de neuroses e de alienação. Como visto, o uso da religião e especialmente o uso da Bíblia neste contexto de aconselhamento tem sido objeto de considerável debate entre profissionais da área da psicologia, com disputas entre profissionais desta área que divergem sobre a sua eficácia e que divergem também destacando outras questões éticas,
Alguns defendem a sua utilização como fonte de sabedoria e de conforto espiritual, enquanto outros expressam as suas preocupações sobre os conflitos éticos e a sua aplicabilidade. Como já vimos, o Dr. Collins destaca que, para muitos pacientes, a Bíblia é uma fonte de verdade, esperança e cura que pode ser integrada de forma significativa no processo terapêutico. Collins enfatiza a importância de reconhecer a dimensão espiritual dos indivíduos e a relevância da fé no processo de aconselhamento. Ele argumenta que a Bíblia pode oferecer orientação moral, ética, conforto emocional e um senso de propósito para muitos pacientes, especialmente para aqueles que têm uma base, uma fé cristã. No entanto, lembramos a doutora Pfeiffer, que expressa a sua preocupação quanto ao uso da Bíblia no aconselhamento, dizendo que esta incorporação de crenças religiosas pode levar à imposição por parte dos psicólogos, por parte dos conselheiros, dos seus próprios valores aos clientes, e isso seria uma violação dos princípios éticos da sua profissão. Ela lembra que é importante respeitar a diversidade das crenças, é importante respeitar a diversidade dos valores dos clientes, sem impor-lhes uma perspectiva religiosa específica do processo terapêutico. Concluímos que há argumentos válidos, concluímos que as preocupações dos autores são pertinentes. O Dr. Tan destaca que a Bíblia pode fornecer valiosos exemplos para aqueles que estão lutando em suas crises, pois os relatos bíblicos de superação e de redenção podem oferecer esperança, podem fornecer inspiração aos clientes, aos pacientes que buscam superar, que enfrentam e estão tentando superar os seus desafios pessoais. Tan sugere que o ensinamento bíblico, usado com sensibilidade, compreendido corretamente, com discernimento, sem distorções, sem simplificações extremamente simplistas, pode complementar abordagens terapêuticas tradicionais e podem então ser uma fonte adicional de suporte e orientação para os clientes. Devemos tomar cuidado com essa expressão fonte adicional, colocaria a Bíblia como uma ferramenta a mais, não como a fonte de solução. Consideremos que a Bíblia oferece uma base sólida para o aconselhamento eficaz, fornecendo ensinamentos verdadeiros, fornecendo ensinamentos profundos sobre a natureza humana, fornecendo ensinamentos sobre os problemas emocionais do homem e também mostrando os caminhos para a restauração, para a cura, para o crescimento pessoal, emocional e espiritual, atendendo às demandas da alma humana e obtendo resultados que a psicologia jamais alcançará em questões como problemas emocionais, conflitos interpessoais, vícios, traumas, culpas, depressão, etc. Fato é que as verdades bíblicas têm aplicação direta na vida das pessoas e elas podem ser usadas como um guia confiável para o aconselhamento eficaz. Através da Bíblia, os pacientes podem ser restaurados em seus relacionamentos, podem ter uma mudança na sua cosmovisão que afeta o seu relacionamento com Deus, consigo mesmo, com o próximo, levando a uma transformação mais profunda e duradoura em suas vidas, e isto vai se refletir na autoimagem, nos relacionamentos interpessoais e também, óbvio, no seu comportamento social. Como já vimos, o uso da religião no aconselhamento tem opositores fora do cristianismo e também tem opositores entre os conselheiros cristãos. O aconselhamento cristão, conhecido como notético, é uma abordagem do aconselhamento baseada em princípios éticos, morais e espirituais cristãos, oferecendo uma alternativa à psicologia convencional e rejeitando a integração da psicologia com a Bíblia, com a teologia. O termo noutético vem da palavra grega nouteteo, que é derivada de duas outras palavras, nous, mente, e tétikos, que significa aconselhar, exortar, orientar, direcionar. O aconselhamento noutético, que vamos chamar aqui simplesmente de aconselhamento bíblico, opõe-se ao integracionismo e enfatiza o papel do líder religioso, do pastor ou de um conselheiro cristão que oferece aconselhamento e apoio emocional, incorporando princípios bíblicos aos seus conselhos. Há aqui a ideia de uma elevada consideração pela relação pastoral entre conselheiro e aconselhado, que é visto como um ser complexo, um ser que é mais do que a soma de ambiente, experiências, pensamentos, sentimentos, ações e reações.
Um dos aspectos mais importantes no aconselhamento notético, que considera todos esses aspectos anteriores, abrange também e principalmente a dimensão espiritual. E é a partir dela a sua relação com as ações, emoções e expressões são interpretadas no dia a dia. O conselheiro deve fornecer orientação, deve fornecer apoio, considerando essas dimensões para promover o crescimento espiritual, correção de comportamento, crescimento emocional, crescimento psicológico, sempre com as correções necessárias para obter mudanças comportamentais relevantes, mas que venham é mais do que resolver problemas emocionais e comportamentais, pois também tem o objetivo de nutrir uma compreensão mais profunda da pessoa como um ser moral e espiritual, e é daí que vão surgir as mudanças que são necessárias e duradouras. Dentre os principais autores que dão subsídio para essa linha de pensamento estão Jay Adams, que destaca a importância da teologia bíblica, Gary Collins, que inclui princípios teológicos e psicológicos no aconselhamento, Heath Lambert, que enfatiza a relevância das escrituras no aconselhamento. Jay Adams é considerado o fundador deste movimento de aconselhamento bíblico, que se baseia inteiramente nas escrituras como fonte principal de sabedoria, de orientação e de solução para os problemas emocionais e para os problemas psicológicos das pessoas, enfatizando a centralidade da Bíblia como fonte de autoridade, enfatizando a Bíblia como fonte de orientação para questões de vida e de fé, usando as Escrituras para oferecer soluções cuja direção é baseada basicamente em princípios bíblicos. Adams critica a psicologia na abordagem terapêutica e essa sua negativa de integração da religião com a psicologia fez de Adams um alvo de muitas críticas. Mas Adams entendia que os conselheiros devem ajudar a entender as lutas dos seus aconselhados, as suas situações difíceis à luz das Escrituras, em busca de uma mudança interior que vai se expressar exteriormente pela aprendizagem e pela aplicação dos princípios bíblicos. Para Adams, o aconselhamento é a compreensão e a aplicação da Bíblia na vida diária dos pacientes, pois ela contém todas as verdades necessárias para lidar com questões psicológicas, emocionais e espirituais, com princípios úteis para resolver problemas, superar lutas emocionais, promover incentivos, superar conflitos interpessoais, superar traumas, desenvolver uma vida piedosa. Esta corrente do aconselhamento também é conhecida como movimento nascido outra vez e tem por princípio a rejeição da integração da religião, da Bíblia com a psicologia. O seu principal nome é Jay Adams, mas ele conta com outros nomes como David Powlison, Heath Lambert, e eles enfatizam uma visão puramente teológica da cura pelo aconselhamento, rejeitando qualquer contribuição desta área das ciências humanas. O aconselhamento bíblico apresenta 4 princípios básicos que são a autoridade suprema da Escritura, a necessidade de confissão, fé e arrependimento, o princípio da comunidade da fé, a igreja como uma comunidade terapêutica e também o princípio da mordomia pessoal, da responsabilidade humana. A principal convicção dos princípios do aconselhamento bíblico é de que a Bíblia é a autoridade suprema e suficiente para a vida e para a prática cristã. E os seus princípios, os seus ensinamentos, encontrados nas suas páginas, oferecem orientação completa para resolver problemas e também para lidar com as demandas emocionais, existenciais, relacionais e espirituais. O papel do conselheiro, segundo este ponto de vista, é o de aplicar diretamente as Escrituras aos problemas dos pacientes, oferecendo-lhe uma abordagem eminentemente pastoral e centrada na Bíblia. A nossa análise desses princípios do aconselhamento bíblico vai observar principalmente as ideias de Jay Adams, de David Powlison e de Heath Lambert. O primeiro tópico é a autoridade suprema da Bíblia.
No aconselhamento noutético, a Bíblia é considerada a autoridade final e suficiente para ajudar na restauração e na orientação da vida e de todas as demais questões do coração humano. Adams começa dizendo que a palavra de Deus oferece toda a orientação para a vida e a piedade. E essa sua afirmação contrasta com a psicologia, que muitas vezes se baseia em teorias e abordagens humanistas, ignorando ou minimizando a sabedoria das Escrituras. No aconselhamento bíblico, a autoridade da Escritura Sagrada é um princípio fundamental que molda toda a prática do aconselhamento, estabelecendo as bases teológicas e que leva à rejeição do uso da psicologia convencional, à rejeição da psicologia secular e antissobrenaturalista. Para autores como Adams, Paulson e Lambert, a autoridade das Escrituras é mais do que um princípio teórico. Ela é a base prática de toda a orientação e aconselhamento. Por isso, eles rejeitam o uso da psicologia convencional, destacando a insuficiência das teorias humanistas em lidar com as complexidades da condição humana. Eles afirmam que apenas a Bíblia oferece uma compreensão verdadeiramente abrangente. Somente a Bíblia oferece uma compreensão transformadora da vida e dos problemas humanos. Como já dissemos, J. Adams é o pioneiro, é considerado o pioneiro do aconselhamento noutético. E ele enfatiza que a Bíblia é a fonte definitiva de orientação para questões de vida humana. Ele afirma: a Bíblia é suficiente para resolver os problemas mais profundos e mais intrincados da vida. Por isso ele rejeita qualquer subordinação da teologia às teorias psicológicas humanistas, porque a Bíblia oferece uma visão abrangente, perfeita, completa e eterna da condição humana. David Paulson destaca a centralidade das Escrituras no processo de aconselhamento, dizendo que a palavra de Deus é a única fonte infalível de sabedoria e de verdade que necessitamos. Paulson considera que a autoridade bíblica não é só uma crença teológica, mas é uma realidade prática que orienta cada aspecto do aconselhamento, incluindo aí diagnóstico, tratamento e colheita de resultados e transformações. Rich Lambert vai reforçar isso, reforça a supremacia das Escrituras sobre qualquer outra forma de sabedoria humana, argumentando que a Bíblia é a única fonte suficiente de verdade sobre a condição humana e o caminho para a transformação. Lambert enfatiza que a autoridade bíblica desafia as abordagens psicológicas seculares e oferece uma esperança genuína e duradoura àqueles que buscam ajuda. O segundo ponto, o segundo princípio do aconselhamento bíblico é a necessidade de confissão, arrependimento e fé. O aconselhamento bíblico enfatiza a importância da admissão e da confissão de pecados, a importância do arrependimento genuíno como parte do processo de cura, citando, por exemplo, de acordo com Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Adams afirma que a confissão do pecado é uma necessidade básica para a recuperação espiritual. Isso contrasta frontalmente com muitas abordagens psicológicas que tendem a evitar questões como moralidade e pecado e se limitam a meras questões comportamentais. J. Adams compreende que o arrependimento é o ponto de partida fundamental para o aconselhamento eficaz. Adams argumenta que a mudança verdadeira só pode ocorrer quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus. Para Adams, o arrependimento é o cerne da transformação espiritual. E essa foi mais uma razão para sua rejeição da psicologia secular, que ignora ou que minimiza o papel do arrependimento e não lida com as razões mais profundas dos problemas humanos. Paulson destaca a importância da fé em resposta ao Evangelho no processo de aconselhamento, dizendo que a fé é essencial para uma vida transformada, pois é através dela que nos voltamos para Deus e confiamos em sua graça e poder. Paulson compreendia que a fé, mais que uma crença intelectual, é uma confiança ativa com Deus e sua palavra. E Lambert, a esse assunto, a esse respeito, enfatiza o arrependimento e a fé como aspectos cruciais da jornada de crescimento espiritual
e do crescimento emocional, afirmando que o arrependimento verdadeiro e a fé genuína são pilares sobre os quais a transformação duradoura é construída. O arrependimento verdadeiro é acompanhado pela confissão, e a confissão é fundamental no processo de cura e transformação pessoal. J. Adams diz que a confissão sincera de pecado e o arrependimento genuíno são fundamentais para a mudança duradoura. Paulson escreve que a confissão nos liberta do peso do pecado e nos abre para receber o perdão e a graça de Deus. Já Lambert enfatiza o arrependimento genuíno como uma resposta humana à convicção do Espírito Santo sobre o pecado, afirmando que o arrependimento verdadeiro é uma mudança da mente e do coração que nos leva a abandonar o pecado e a buscar a justiça de Deus. Um terceiro princípio importante é o princípio da comunidade de fé. Para o aconselhamento bíblico, o papel da igreja como comunidade de fé e de apoio é fundamental na restauração dos indivíduos. Adams diz que a igreja deve ser o lugar onde os pecadores se encontram para encorajar e ajudar uns aos outros. Esta ênfase na comunidade contrasta com a psicologia, que ordinariamente se concentra na terapia individualizada. Adams escreve que a igreja deve ser um lugar onde os crentes se reúnem para edificar e fortalecer uns aos outros em um contexto único para o crescimento espiritual, onde os indivíduos podem encontrar apoio, encorajamento, prestação de contas mútua, criticando as abordagens psicológicas que tendem a negligenciar o papel da comunidade. David Paulson ressalta a importância da comunidade da fé como lugar de cura e restauração, afirmando que a igreja é a família de Deus, onde os crentes são chamados a amar, servir e cuidar uns dos outros. Paulson diz que a comunidade da fé oferece um contexto em que a verdade bíblica pode ser vivida e aplicada em comunhão uns com os outros. Lambert enfatiza que a comunidade da fé desempenha um papel crucial na jornada de crescimento espiritual e de crescimento emocional dos indivíduos, pois a igreja, segundo ele, é um lugar onde os crentes podem encontrar apoio, encorajamento e cuidado uns dos outros em amor e em verdade, de maneira prática e relacional. O quarto princípio, e não por isso menos importante que os anteriores, é o princípio da mordomia pessoal. O aconselhamento cristão reconhece a responsabilidade pessoal de cada indivíduo diante de Deus. Diferente da abordagem psicológica, que muitas vezes atribui problemas a causas externas ou circunstanciais. Adams defendia que a mordomia pessoal implica em reconhecer a responsabilidade por comportamentos, pensamentos e atitudes desconexas e equivocadas, em vez de atribuir a culpa a fatores externos, aos pais, ao ambiente, ao sistema. Paulson destaca a importância de assumir a responsabilidade pessoal pelo crescimento espiritual e emocional, dizendo que a mordomia pessoal envolve a disposição de assumir a responsabilidade por nossas escolhas diante de Deus e diante dos outros. Paulson enfatiza que a mordomia pessoal é fundamental para o processo de mudança e crescimento, pois permite que os indivíduos reconheçam a sua própria contribuição para os seus próprios problemas e busquem ativamente a solução para esses mesmos problemas. Paulson critica a vitimização, critica a falta de controle sobre a própria vida que são incentivados pelas abordagens psicológicas. Lambert, por sua vez, afirma que a responsabilidade pessoal é essencial para a transformação genuína, pois nos capacita a enfrentar os nossos pecados e a buscar a mudança diante de Deus e dos outros. Note que ele não fala de problemas, ele fala de pecados. Lambert via a mordomia pessoal como uma expressão de amor a Deus e de amor aos outros, pois conduz ao reconhecimento da responsabilidade individual de viver de acordo com os princípios bíblicos, rejeitando a abordagem psicológica que tende a enfatizar a passividade, que enfatiza a dependência excessiva de terapeutas ou de técnicas ou de medicamentos, em vez de promover a responsabilidade pessoal pelo próprio crescimento e por mudanças em sua vida. O aconselhamento bíblico ele apresenta algumas críticas ao aconselhamento cristão integracionista.
O aconselhamento bíblico critica a integração com a psicologia secular, argumentando que esta está fundamentada em pressupostos humanistas, em pressupostos naturalistas, que são antissobrenaturalistas, que são meramente fenomenológicos e comportamentais. E esses pressupostos entram em conflito direto com a cosmovisão cristã, que é revelacional. Em segundo lugar, a pressuposição dos conselheiros bíblicos de que a Bíblia é suficiente e que oferece orientação completa e superior a qualquer conhecimento psicológico leva à consideração de que o aconselhamento integrativo, ao assumir a necessidade da psicologia, está negando a suficiência das Escrituras. Um terceiro aspecto é a pressuposição da psicologia de patologizar o comportamento humano, considerando tudo o que o paciente fizer de errado como se fosse apenas uma doença ou uma mera reação doentia a alguma ação que lhe é contrária ou que ele vê como contrária, sem levar em conta a responsabilidade moral e espiritual do indivíduo. Nós selecionamos aqui 3 autores para exemplificar e para ajudar o estudante a ter um ponto de partida em suas investigações do pensamento do aconselhamento bíblico. O primeiro deles é, naturalmente, Jay Adams, considerado o fundador do movimento do aconselhamento nascido outra vez. Adams escreveu em 1970 o livro Competente para Aconselhar. Sua ênfase principal é na aplicação direta das Escrituras aos problemas do cliente. O segundo é David Paulson, que escreve Vendo com Novos Olhos, e nele desenvolve abordagens práticas para o aconselhamento, tendo como centro a Palavra de Deus, que considera suficiente para todos os aspectos e todas as necessidades da vida cristã. O terceiro é Rich Lambert, que escreveu uma teologia do aconselhamento bíblico em 2016, defendendo uma abordagem teológica rigorosa para o aconselhamento cristão, no qual ele rejeita qualquer integração com a psicologia secular e também enfatiza a centralidade das Escrituras na prática do aconselhamento. O aconselhamento integrativo enfrenta o desafio de integrar a psicologia. Ao apresentar argumentos em prol da integração da teologia com a psicologia, o aconselhamento integrativo enfrenta o desafio de integrar a psicologia e seus princípios com os princípios da teologia cristã. Os defensores desta integração a veem como uma abordagem holística e abrangente para entender e ajudar as pessoas em suas jornadas emocionais, mentais e espirituais, mas as suas razões são rejeitadas e são contraditadas pelos defensores do aconselhamento bíblico, do aconselhamento conhecido como cristão ou noutético. Podemos analisar 5 razões básicas apresentadas pelos conselheiros cristãos para rejeitarem a integração entre a teologia e a psicologia, envolvendo preocupações teológicas, epistemológicas e éticas, resultando em muita cautela ou em pura e simples rejeição sobre o valor da psicologia. O primeiro aspecto é uma fundamentação distinta entre teologia e psicologia. Têm origens diferentes. Uma das principais razões para a rejeição do integracionismo por parte de conselheiros cristãos é a percepção de que a psicologia e a teologia têm fundamentações distintas. Enquanto a psicologia é tida como eminentemente humanista, antissobrenaturalista, a teologia é supranatural, é espiritual, é revelacional. A psicologia se baseia em métodos desenvolvidos a partir da observação e da análise do comportamento humano, vê o exterior, enquanto que a teologia cristã é fundamentada na revelação divina contida nas Sagradas Escrituras, que mostra o interior do coração do homem. Adams diz que a psicologia e a teologia têm pressuposições e métodos diferentes de investigação da natureza humana. Enquanto a psicologia busca entender o homem a partir de uma perspectiva secular, a teologia cristã enxerga o ser humano como uma criatura de Deus, criada à sua imagem e semelhança. Tentar integrar essas duas perspectivas pode comprometer a integridade da fé cristã.
O pressuposto básico dessa rejeição está no fato de que a psicologia e a teologia são incompatíveis em seus pressupostos fundamentais, uma vez que a psicologia geralmente adota uma abordagem secular e naturalista, enquanto que a teologia cristã é construída sobre uma visão de mundo teísta e revelacional. Um conselheiro cristão deve refletir sobre questões como, por exemplo, como a psicologia humanista, que enfatiza a autonomia e autorrealização. Um conselheiro cristão deve refletir sobre questões como, por exemplo, como a psicologia humanista, que enfatiza a autonomia e a autorrealização individuais, contrastam com os pressupostos teológicos que afirmam a dependência do ser humano em relação a Deus. O psicólogo humanista frequentemente coloca o foco no potencial humano e na autorrealização, na autossatisfação, enquanto a teologia bíblica enfatiza a dependência do ser humano para com Deus, de quem obtém perdão, restauração, vida, salvação. Outra questão importante é sobre o comprometimento da singularidade e da centralidade da fé cristã. A fé cristã é baseada na revelação divina. Como ela pode ser unida à psicologia humanista numa integração de abordagens que negam a centralidade da fé cristã e negam os pressupostos básicos da fé cristã, como revelação, como salvação? Isso pode acabar diluindo ou distorcendo os princípios bíblicos. Uma terceira questão importante refere-se aos desafios práticos de reconciliar os pressupostos psicológicos naturalistas com o ensino teológico sobre a natureza humana e sobre a redenção, num desafio que pode ser intransponível de harmonizar a psicologia empírica com a teologia revelacional, porque ambas possuem fontes de autoridade que se negam reciprocamente e métodos de investigação totalmente distintos. Uma segunda questão que está intimamente relacionada com a questão da fundamentação da psicologia e da teologia relaciona-se à centralidade da autoridade das Escrituras. Esta segunda razão para a rejeição da integração entre a psicologia e a teologia no aconselhamento cristão, a centralidade das Escrituras para os teólogos cristãos, é fundamental, pois esses entendem que a Bíblia é a fonte suprema de verdade e de autoridade para a vida e a prática cristã. Esse pensamento é ilustrado pelas palavras de David Paulson, que diz que a psicologia, muitas vezes, se baseia em princípios e teorias que estão em desacordo com os ensinamentos das Escrituras. Ao integrar a psicologia com a teologia no aconselhamento, corremos o risco de comprometer a autoridade das Escrituras e adotar uma visão relativista da verdade. Ocasionando uma diluição e até mesmo a negação de princípios e verdades teológicas essenciais. O questionamento aqui refere-se ao modo de garantir que essa integração não subordine a teologia à psicologia, reconhecendo a primazia das verdades teológicas, dando devido valor à perspectiva psicológica para a compreensão e para o tratamento mais complexo do ser humano. Questiona-se o risco de colocar a ciência psicológica como autoridade final em questões relacionadas à natureza humana, à redenção, à vida espiritual, levando então a uma visão reducionista do ser humano e ignorando na prática aspectos espirituais e transcendentais da existência. O desafio é manter uma postura crítica em relação à psicologia e refletir se é ou não demasiado extremista rejeitar todo o conhecimento psicológico como incompatível com a fé, discernindo entre insights psicológicos que são consistentes com a visão cristã do ser humano e aqueles que entram em conflito com as verdades reveladas nas Escrituras. Ressalto, entretanto, um risco que depois que se abre a porta para a entrada desses tipos de insights. Um terceiro aspecto é o desejo e a necessidade de evitar o sincretismo religioso. Muitos teólogos cristãos manifestam uma preocupação sobre o perigo desta integração da teologia com a psicologia resultar numa espécie de sincretismo,
cuja combinação de crenças e práticas religiosas com a psicologia podem ser feitas de formas diversas, dependendo, claro, da cosmovisão do conselheiro, da sua formação nas faculdades de psicologia, da sua formação teológica, resultando em uma mistura de elementos da fé cristã com perspectivas e práticas seculares. Bob Gunn diz o seguinte: a integração entre psicologia e teologia no aconselhamento pode levar a uma diluição da mensagem cristã e a adoção de práticas terapêuticas que não estão alinhadas com os princípios bíblicos. Isso pode levar os cristãos a uma forma de religião superficial e comprometida. Há uma preocupação dos conselheiros em relação à integração entre psicologia e teologia por causa deste risco de sincretismo ideológico ou teológico, onde elementos da psicologia secular são incorporados à doutrina cristã de uma maneira que pode, evidentemente, comprometer a pureza da fé. Mas como saber se é possível fazer uma integração saudável sem cair no sincretismo? A resposta é: não se sabe se há a possibilidade de deter o sincretismo depois que ele iniciar, pois a integração já é uma forma de sincretismo e incluir conceitos que contradizem os princípios cristãos podem distorcer a compreensão da natureza humana em termos de responsabilidade e culpa, por exemplo. E isso prejudica o entendimento da doutrina da redenção. Um outro aspecto se relaciona a problemas epistemológicos. Conselheiros cristãos destacam as diferenças epistemológicas entre psicologia e teologia. E por isso a integração entre ambas deve ser rejeitada no aconselhamento, pois a psicologia se baseia em observações de comportamentos, ações e reações para compreender o comportamento humano, enquanto que a teologia cristã busca conhecimento por meio da compreensão da revelação divina. Fitzpatrick e Johnson afirmam que a tentativa de integrar psicologia e teologia no aconselhamento pode criar uma tensão entre a abordagem científica da psicologia e a abordagem revelacional da teologia. Essas diferenças epistemológicas podem tornar difícil encontrar uma base sólida para uma integração genuína entre as duas disciplinas. O que está sendo dito é que não há uma base comum entre essas duas disciplinas. Esta eventual tensão pode potencialmente levar à perda da identidade cristã distinta, pode levar a uma consequente confusão doutrinária em temas como necessidade de redenção, de arrependimento, de confissão, a centralidade de Cristo, a salvação, a esperança na vida futura. Tudo isso pode ser obscurecido ou até negligenciado se reinterpretado em pressupostos psicológicos, afetando a missão da igreja de proclamar o evangelho, de convocar as pessoas para que se arrependam, para se convertam a Deus, para que vivam uma vida digna de arrependimento. Pode afetar a missão da igreja de advertir os fervorosos, de fazer discípulos e de transformar vidas. Um quinto e último princípio do aconselhamento para a rejeição da união entre psicologia e teologia é a incompatibilidade moral e ética. Os conselheiros cristãos que rejeitam a integração expressam preocupação entre a complexidade moral e ética, especialmente quando se trata de questões sensíveis, como sexualidade, identidade de gênero, saúde mental, educação de filhos, educação secular. Uma questão ética relevante, por exemplo, é sobre como abordar a questão da conversão a partir de uma terapia de conversão no caso de identidade de gênero. Ou ainda, como abordar o pretenso direito feminino ao governo do próprio corpo diante de um caso de aborto. Aqui se apresentam dilemas morais complexos que confrontam as perspectivas psicológicas e teológicas diante de imperativos éticos como o respeito à dignidade humana, a busca pela verdade, o amor ao próximo, a valorização da vida e vários outros temas. Ao mesmo tempo, a fidelidade ao ensino das Escrituras é requerida. Como encontrar o equilíbrio entre a compaixão com o que sofre, o seu bem-estar emocional e a fidelidade aos ensinamentos e valores cristãos que exigem atitudes bem diferentes das surgidas pela psicologia secular?